Olá, estimado e estimada estudante. Muito prazer, eu sou o professor Alisson Anhaia, aqui dos cursos de licenciatura da Uninter, e eu tenho o prazer de acompanhar vocês hoje no nosso quarto episódio dessa primeira temporada do podcast Lapidando Ideias. Aqui comigo está o estimado professor Everton Marcos, e hoje a gente vai falar, então, continuar, a nossa conversa sobre os temas aí mais importantes sobre os objetos de conhecimento da prova do PND. E hoje a gente vai falar sobre ética, política e educação. Três grandes temas aí que são muito importantes para a nossa prática docente e para os conteúdos que estarão presentes na nossa prova do PND. Certo, professor Everton? Nesse assunto aqui, ética, política e educação, num primeiro momento parece um assunto muito grande, né? Mas, na verdade, a gente vai poder resumir ele, né? Se a gente pudesse perguntar ali uma pergunta como do tipo, o que significa agir bem e viver numa sociedade justa? É isso mesmo, professor? Tudo bem, professor Alisson e as nossas ouvintes, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lapidando Ideias. Sim, eu acho que penso que essa pergunta é uma pergunta bem importante porque ela conecta três elementos, né? Que é o elemento da ética, da política e da educação, porque os nossos estudantes, futuros professores, professoras, eles não apenas trabalham para produzir provas, corrigir provas, né? São seres, sujeitos, agentes no mundo que pensam, refletem, partem de princípios e estão atuando, né? No espaço escolar estão atuando, mas também na sociedade como um todo. Então, nós tentaremos hoje abarcar esses três elementos aí, discutir como que isso pode contribuir para a formação dos estudantes, das estudantes e também como que isso aparece na prova nacional docente, né? Perfeito, professor Everton. Então, esse é o nosso quarto episódio. No episódio anterior, a gente tratou ali sobre ciência, conhecimento e verdade. Então, a gente faz uma mudança de foco agora, tratando então sobre as questões a respeito do agir em sociedade. Questões que estão relacionadas sempre com a ética, com a política e com a educação. Então, sem mais delongas, né, professor Everton, queria te fazer uma primeira pergunta, então. Sempre quando a gente, como eu falei, né, a gente entra nesse campo aí da convivência, a gente vai para um campo mais da prática, da filosofia, que é essa disciplina, né, de reflexão teórica. O que a gente precisa primeiro delimitar, né? Então, acho muito importante a gente começar respondendo uma pergunta que é elementar. O que é ética e por que ela não se reduz ao certo e o errado? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né? E em vários sentidos, porque delimitar a gente limpa um pouco o terreno, né? Poderíamos dizer assim. Então, a delimitação ou a conceitualização é uma limpeza de terreno para estabelecer parâmetros mínimos para que a gente possa refletir e discutir. Então, quando há quem diga que ética e moral não tem diferença, esse é um debate nem um pouco consensual, tá? Há muita divergência. Uma ideia inicial interessante que é mais consensual é que a ética é uma reflexão filosófica sobre a ação humana e que ela está voltada para os princípios, né? Então, a ética sempre está pautada nos princípios e nesse processo de reflexão racional. A moral, então, ela parte de uma outra ideia de que ela é muito variável, visto que ela está ligada aos costumes, às culturas, né, às diferentes estruturas. Então, ela vai variar muito mais do que a ética. E a ética, ela se pergunta, por exemplo, pelos fundamentos do agir, pelos critérios das escolhas, pelas finalidades da vida, né, o que justifica determinada escolha em determinada situação específica. Então, a ética para esse tipo de questão, e ela não se limita a regras prontas, fechadas, né? Ela não é uma tábua de regras que a gente utiliza e adapta ou interpreta da maneira que for mais conveniente. Então, ela envolve ideias que aí deixam de ser apenas ideias ou palavras, e no caso da filosofia viram conceitos, né? Que é o conceito de virtude, dever, liberdade, responsabilidade, bem viver, porque os autores, as autoras, ao longo da tradição da história da filosofia farão isso, né? Vão desenvolver determinados conceitos, então vai ser a ética da virtude, por exemplo, no Aristóteles, a ética do dever no Kant e assim por diante, a ética da responsabilidade no Hans Jonas, para tratar da questão ambiental. Então os autores vão desdobrando as reflexões e trabalhando de forma bastante intensa um determinado conceito, divergindo, é claro, né? O campo da ética é um campo de bastante divergência, mas, por outro lado,
é um dos campos mais interessantes porque a ética pode estar presente em todas as áreas, né? E aí, se a gente fosse questionar um estudante de engenharia, por exemplo, por que ele vai estudar ética? Poxa, porque ele faz prédio e ponte para ser humano, né? Então, assim, a decisão de um engenheiro, a decisão de um construtor, se ele vai usar um cimento com mais ou menos qualidade, isso tem um debate ético por trás. A bitolagem do ferro é um debate ético, porque usar um ferro mais fraco faz com que a estrutura fique frágil e pode cair. E se ela cair, ela vai matar pessoas, né? Então, assim, há todo um debate de decisão. Então, a ética está preocupada nessa reflexão racional do agir cotidiano, né, diário, do que a gente faz, por que faz e como isso se justifica. Muito interessante que você falou, professor, porque daí a gente já tem ali vários critérios para a gente balizar a nossa investigação, né? O nosso debate aqui sobre a ética. A gente pode dizer, então, que a ética ela não está muito preocupada em dizer o que é certo, o que é errado, né? Mas em delimitar quais que são os critérios ali da nossa ação e nossa avaliação a respeito da nossa vida em sociedade. O que eu achei interessante também, que o professor Everton ele trouxe aqui para a gente, 3 exemplos ali, né? Ele trouxe uma ética ali atrelada a Aristóteles, a ética da virtude, como ele falou, né? Uma ética atrelada a Kant e uma ética mais contemporânea que é atrelada a Hans Jonas. Então vamos começar, professor Everton, ali cronologicamente pelo início, né? Quando a gente fala ali da ética em Aristóteles, e você falou de um conceito central ali para a análise da filosofia na ética, né? Como que o Aristóteles vai entender essa ideia de virtude? Então, Aristóteles ele faz essa discussão numa obra que é considerada um dos cânones da ética, né? Uma das obras mais importantes na história da filosofia que é a Ética Nicômaco, né? Nicômaco, filho do Aristóteles, então a ética é dedicada, esse livro é dedicado ao seu filho e é um livro, uma leitura, assim, em grau de dificuldade, poderíamos dizer, de médio para difícil, mas é um livro que dá para, com uma certa leitura e com certo cuidado de leitura, ir desenvolvendo, né? Quem não tem muita experiência na filosofia consegue de forma até tranquila. E os nossos ouvintes, né, podem resgatar o primeiro episódio que nós tratamos aqui sobre como ler textos filosóficos, técnicas, ideias de como fazer essa leitura. Então, resgatar esse primeiro episódio vai ser interessante. Mas, enfim, Aristóteles desenvolve, então, na Ética a Nicômaco, essa ideia da virtude, né, um dos principais conceitos, e vai ser conhecido pela história da filosofia como o autor que criou a ética da virtude e um dos pais da ética no Ocidente. Então, a virtude ela é estabelecida pelo Aristóteles como uma disposição de caráter e que nós vamos adquirindo isso através do hábito. Então, são as ações e a repetição das ações que nos dão a oportunidade de agir de forma virtuosa e ética, né? Então, isso quer dizer o quê? O Aristóteles é um autor importante que bebe aí de uma tradição grega também bastante conhecida. Envolve escolha, envolve ação prática, mas também envolve a formação de caráter. Então, tem um processo de análise reflexivo, né? Mas sempre pensando a ética como um elemento prático que vai acontecendo conforme as ações vão se dando. De novo, então, não é uma tábua de regras que eu acesso. Então, se eu pegar a Ética Nicômaco lá do Aristóteles, professor Alisson, não vai ter uma tábua de regras lá. Fiz isso, o resultado esse, né? Então, para atingir determinado resultado, eu faço isso. Não é assim que Aristóteles pensa. Aliás, na filosofia, creio que, né, salvo engano, ninguém fez isso, né? Porque seria temerário ter um livro, uma receitona, assim, do que fazer no campo da ética. Porque não é assim que as coisas funcionam. A depender da situação, do contexto e de quem está envolvido, a resposta pode ser muito variada. Então, nós temos aí 3 elementos bem importantes, né? Aí, é claro, a grande finalidade para Aristóteles é a eudaimonia, que poderíamos traduzir aqui como uma vida plena, um florescimento humano ou até uma vida feliz, né? Mas aí, vejam, se a gente abre essa porta da vida feliz, isso pode ser muitas coisas, né? Então, temos que tomar um certo cuidado para não ampliar demais o leque e tornar a nossa ação mais complexa. Então, o erro mais comum e que precisa ser cuidado quando a gente fala da ética da virtude é não reduzir a virtude, a bondade ou a boas intenções. Não que isso não tenha a ver, mas ela não pode ser reduzida a isso, né? Então, ela é muito mais uma escolha, uma ação prática, uma formação de caráter que vai se concebendo ao longo das ações que o sujeito, o indivíduo, a pessoa, enfim, quem está envolvido na ação adota. Maravilha, professor. Acho que ficou bem claro
que aqui, então, nesse sentido, né, em Aristóteles, a virtude ela vai estar muito relacionada com esse hábito que a gente tem de fazer aquilo que, segundo a teoria de Aristóteles, né, vai estar relacionado com o bem e que, por isso, vai ter a capacidade de levar a pessoa que age, o sujeito, o indivíduo, a esse estado de eudaimonia, esse estado de felicidade. Porém, todavia, entretanto, como o professor Everton falou, a gente tem na história da filosofia várias visões, né, muito distintas sobre a ética, sobre a moral. Então a gente viu, né, essa que talvez seja a principal visão sobre ética do período clássico, da filosofia antiga, e a gente já parte então para a filosofia moderna, né, com uma das principais também visões sobre ética, que vai ser a visão que Kant, o Immanuel Kant, filósofo alemão, ele pensou ali na modernidade, como o professor Everton já havia adiantado lá, respondendo ainda a primeira pergunta. Então, professor Everton, para a gente destrinchar um pouco mais essa ética kantiana, como que a gente pode pensar assim esse deslocamento da discussão que o Kant faz para a ideia de autonomia e dever? Então, é uma boa questão essa, e o Kant, né, vai ser um dos pais da ética moderna. Então, a gente tem toda uma trajetória de ética desenvolvida pelo Aristóteles na Grécia, aí o período medieval com os autores que discutem ética também, mas uma ética bastante voltada para o elemento místico, religioso, simbólico, e aí no período moderno ela ganha uma característica bastante racionalista. E Kant é o autor principal, sem sombra de dúvidas, para esse debate, especialmente uma obra metafísica, a Fundação da Metafísica dos Costumes. Mas o debate da ética no Kant não pode ser reduzido a isso, tá? O debate da ética do Kant está em várias obras, ele é um autor de várias obras, né? É o autor das críticas, né? As várias críticas, crítica da faculdade de julgar, crítica da razão pura, crítica da razão prática, então ali tem debate ético nas mais variadas obras. Então, para o Kant, a autonomia pode ser considerada como essa capacidade da razão de reconhecer e dar para si mesma uma lei moral. Então, a razão, ou seja, nós, com a nossa capacidade racional, criamos leis para estabelecer parâmetros, né? Estabelecer limites daquilo que é aceitável e não é aceitável para nós mesmos. Nós fazemos isso e isso é um desdobramento da racionalidade. Então, agir por dever é agir levando em consideração ou por respeito a essa lei que vai sendo construída e que pode sofrer alterações, transformações, né? Com isso, o Kant desenvolve um conceito muito importante que ele aparece bastante nas mais variadas provas, exames, aparece no Enem, aparece na Prova Nacional Docente, entre outros, tá? Que é o imperativo categórico, né? Muitas questões, inclusive, trazem o trecho, né, do Kant, reformulando Kant, poderíamos dizer mais ou menos isso, né? Que é agir no sentido de que a minha ação possa se tornar uma lei universal. O que quer dizer isso, né? De uma forma bastante resumida, se eu não puder contar o que estou fazendo, se outras pessoas não puderem fazer, é porque tem algum problema nisso. Então, para a proposta do Kant é que a minha ação possa ser replicada de forma universal, ou seja, seguida por todos, que ela vira uma lei, né? Ou seja, vira algo que deve ser seguido, então, por todos, né? Que possa ser uma ação universalizada. Então, o Kant quer isso, né? Portanto, o Kant não quer apenas uma obediência externa às regras, às leis, mas que a razão postule as leis morais, ou seja, que a razão postule as regras e que ela também faça o exercício de reflexão acerca desse tipo de elemento. É importante estabelecer que o Kant foi um autor fundamental para a filosofia moderna, mas para o direito moderno também, ele é muito estudado no direito. Aliás, Kant, a obra A Paz Perpétua do Kant, foi um dos textos lidos no momento que se criou a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, no século XX, pós a Segunda Guerra Mundial. E lá tem uma série de princípios que o Kant, é um texto mais curto, então se você puder, faça a leitura, A Paz Perpétua do Kant, vale a pena, tá? Um texto bastante interessante. Pode ser até uma porta de entrada ao Kant, né? O Kant é um autor, assim, com um texto um pouco mais duro. Ele exige bastante, uma quantidade grande de conceitos, e você precisa entrar na sistemática do texto do Kant. Esse pode ser, quem sabe, o mais difícil de se fazer, mas dificuldade na filosofia não é um problema, na verdade é uma provocação, né? Quanto mais difícil for, mais nós gostamos, ou seja, mais desperta interesse, curiosidade. Então, esse texto vale a pena, A Paz Perpétua do Kant, porque ali está se discutindo também elementos da ética
e de outros fatores, e aí pode ser um elemento de entrada para depois você ir para a crítica específica do Kant, que trata da questão da ética. Então não é uma obediência externa, né? As regras. Não é simplesmente seguir regras, mas seguir regras posicionadas pela razão e questionar as regras conforme as atitudes, as ações e os momentos exigem que elas precisem ser questionadas, né? Show de bola, professor Everton. Muito interessante essa discussão, né? Porque se a gente perceber, o Kant ele nos oferece essa forma, né, do imperativo categórico, mas esse imperativo categórico, no final das contas, é uma forma vazia, né, que será preenchida pelo próprio sujeito que está agindo no momento. Então ele não diz ali qual que é a ação que você deve ter, ele só diz que você tem que agir de tal forma que a sua ação tem que ser, ao mesmo tempo, uma lei universal. Ou seja, ao mesmo tempo que ele coloca uma lei, que ele postula esse fundamento para a sua ação, se ela deve ou não ser uma ação considerada correta, ele deixa essa condição da autonomia para você decidir qual que será essa ação. Ou seja, essa ideia do dever e a autonomia, por mais que elas pareçam ali contraditórias, elas chegam ali num consenso na filosofia kantiana. Por isso que, assim como você colocou, né, professor Everton, o Kant ele vai ser tão importante aí, tanto para a filosofia moderna, como direito, ou para a nossa contemporaneidade. Mas agora, então, trocando de tema, né? Se a gente está falando aqui das nossas ações, do que é certo e errado, como que a ética, a gente pode pensar nessa conexão entre ética, política e educação? Essa também é uma boa pergunta e eu sei que, né, os nossos ouvintes podem estar pensando assim, mas, poxa, política, né? Isso me fez lembrar de quando eu toco nesse tema, né? É um conteúdo importante estudado com os estudantes, seja no ensino básico ou nos cursos, né, de bacharelado e licenciatura. Você toca nesse tema, gera um certo incômodo já inicial, assim, poxa, mas esse tema, né? Tema da política, aí as pessoas tendem a já conectar com a ideia de corrupção, roubo, falcatrua, enfim, tudo que é de ruim, né? A primeira imagem que vem, ou as primeiras imagens, são imagens muito ruins. Então, aí tem um elemento para a gente investigar, né? E para provocar os estudantes, provocar os nossos ouvintes, enfim, para que pensem também sobre como nós identificamos isso, né? Será que é justificado pensar que a política se resume a isso, né? E nos parece que não. Porque se a gente pensar e conectar ética, política e educação, nós vamos ter que podemos partir melhor, de um primeiro pressuposto, de uma primeira ideia, que é pensar a ética como o campo que discute a formação do sujeito, né? E além da formação do sujeito, os critérios da ação. Então aqui é uma tomada de decisão. E um pouco é o que nós fazemos, né? Quem escolhe a área da docência, seja para atuar no ensino básico, seja para atuar no ensino superior, na pós-graduação, na pesquisa, enfim, fez essa escolha, né? Por quê? Porque fez uma escolha pelo ser humano. Quem escolhe a docência, quem escolhe a licenciatura, está fazendo uma escolha clara, é uma escolha política. Por que é uma escolha política? Porque é uma escolha de ação no mundo. E espera-se que um docente faça uma série de coisas, e que não faça uma série de outras coisas, né? Então, assim, que seja um defensor do conhecimento, da ciência, que não seja um defensor da violência, que combata desigualdades, que combata extremismos e assim por diante. Então, tem uma série de coisas que, na minha decisão... Então, enquanto você, estudante, né, ouvinte, o curso que você escolheu, isso diz respeito de como você quer agir no mundo. Uma formação acadêmica vai te dar sustentação material, teórico e prático, para que depois você possa usar isso no mundo. Então, podemos partir dessa ideia de que a ética trata da formação do sujeito e dos critérios da ação. E esses critérios vão interferir, sim, nesse espaço, né? Então, nós não podemos, de forma alguma, transformar o elemento da política como um elemento, como quase um sinônimo daquilo que é ruim, que não funciona. Porque basta um político, uma política que seja feita de uma maneira que não vá nesse encaminhamento para a nossa ideia cair por terra. E evidentemente que sim, né? Se todos fossem corruptos, as coisas estariam muito piores. E se há corrupção, há também uma provocação para nós, enquanto sujeitos, enquanto votantes,
sobre como nós trabalhamos no momento que vamos fazer a eleição de alguém. Então, qual que é a nossa participação, que tipo de escolha que nós fazemos, qual reflexão nós fazemos antes de colocar o voto na urna, né? Então, isso é uma decisão ética, porque tem uma série de princípios que estão sendo mobilizados, né? Não fazer nada, não pensar, é uma escolha. Porque eu estou delegando, né? Pegar um santinho no chão apenas, né? Aquele papelzinho com o número de um candidato e de uma candidata e depositar na urna, eu fiz uma escolha e vou ter que arcar com as consequências. A grande questão é que a consequência desse tipo de ato, ele não é só para mim. A consequência é para uma sociedade inteira, né? Nós não elegemos políticos para atuarem só na nossa casa. Os políticos, os candidatos e as candidatas atuam para a sociedade como um todo. Passada a eleição, os eleitos, as eleitas, vão governar, vão gestar, vão produzir leis, vão alterar leis para a sociedade como um todo, inclusive para quem não os elegeu. Então é preciso refletir bastante sobre isso. Então a política ela tem que ser pensada como um elemento que trata da vida em comum. Fora da política é barbárie. Fora de uma construção, porque a política também estabelece limites mínimos de ação no mundo. Então, a ausência disso, a destruição disso é barbárie. Cada um pegar nas armas e, assim, quem puder se proteger melhor e tiver melhores recursos, vai se dar melhor por um certo tempo. Mas isso a história já nos mostrou que não é o melhor caminho, né? Então, a política pensada como uma vida em comum leva em consideração elementos como a justiça, poder, a cidadania, né? Qual que é a minha participação? Como que eu cobro o vereador, a vereadora que são da minha cidade? Que tipo de participação eu tenho nas decisões que são tomadas pela prefeitura da minha cidade, no governo do estado? O que está fazendo o deputado, a deputada que eu ajudei a eleger, o senador, a senadora, o deputado federal, a deputada federal e o presidente ou a presidente da república? Então, assim, vejam, é uma necessidade de participação. Não basta apenas a gente achar que participando a cada 2 anos, né? Porque nós vamos às urnas a cada 2 anos. Ou para votação de prefeito e vereadores, ou para a votação chamada de majoritária, né, que aí é governador, deputado, deputada estadual, os cargos de senadores e deputadas federais e para a presidência da República. Não pode se resumir a isso, né? Tem que ser um processo diário e a educação ela pode contribuir para que a gente desenvolva essa formação de participação crítica na sociedade. Então, você, ouvinte, que está fazendo licenciatura, que já atuou ou vai atuar futuramente em sala de aula, a sua ação é uma ação política. Porque você pega num livro, você tomou uma decisão, né? Pegar num livro, pegar em materiais pedagógicos e decidir pela formação de outros sujeitos. Então você trabalha para que outras pessoas se desenvolvam, aprendam habilidades, competências, ideias, conceitos, teorias, práticas, enfim, e que levem isso para frente. Então você tomou uma decisão. A sua decisão é uma decisão voltada para a reflexão, para o conhecimento, para a crítica e para o desenvolvimento. Percebam que os 3 elementos se cruzam. Então, agir no mundo é pensar do ponto de vista ético a minha ação, o que orienta a minha ação, né? Quais são os princípios racionais e quando eles estão ausentes também, o que está ausente, né? Quando nós erramos, por que nós erramos? Essa é uma questão importante, né? Não basta errar e receber punição, porque essa vai ser um pouco a leitura da lei, né? A lei vai fazer o quê? A lei, ela tem um texto que está previsto, vai ser interpretado, e se o texto da lei for descumprido, vai ter a ampla defesa do contraditório, né? E depois uma decisão a partir do texto da lei e do Código Penal. Então, temos um crime, uma pena a ser aplicada. Dadas as circunstâncias, a pena prevista para compensar o crime feito é esse. Veja, não tem muito lastro, né? É um lastro de interpretação e um texto de aplicação. No caso da ética, nós não temos esse texto, um texto único. Há muitos autores e autoras discutindo em diferentes momentos, a partir de diferentes perspectivas. Então, pensar que ética, política e educação, elas são indissociáveis. E os candidatos, as candidatas, quando tratam desse assunto, precisam tratar dessa maneira. E os estudantes, os ouvintes, enfim, eles precisam ter isso bem claro. Quando falamos de ética, nós estamos falando de forma conectada com política e de educação, porque é o sujeito agindo no mundo e se relacionando com outras pessoas, né? Com outros seres, com outros, com animais, com a natureza como um todo. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade acerca daquilo que fazemos e como que interpretamos a nossa ação no mundo, qual resultado nós queremos buscar.
Então, as coisas caminham por esse viés. Perfeito, professor Everton. Acho que você tocou num ponto ali que eu gostaria de destacar, né? É que você falou mais para o final da sua fala, que ética, política e educação, na verdade, são indissociáveis, inseparáveis, né? Se a ética é a pergunta como devemos agir, a política é a pergunta de como devemos viver em sociedade, ou qual a melhor maneira para se viver em sociedade, a educação, então, vai ser essa chave para que a gente chegue nessas respostas de uma maneira coletiva e não apenas numa reflexão teórica individual. Ou seja, a educação vai ser aquilo que vai, de certa maneira, proporcionar que a gente consiga, na prática, refletir sobre esses dois campos tão importantes, né, da reflexão filosófica. E agora, professor Everton, chegando quase, né, no final da nossa reflexão aí sobre esses assuntos tão importantes, gostaria então de puxar mais para a ideia da nossa prova, né, nacional docente, ou também para, como você falou, para a prova do Enem, ou para outros concursos aí que nossos ouvintes, estudantes irão prestar. Como que a gente pode, né, fazendo um trocadilho, lapidar uma resposta sobre ética e política aí para uma prova, para um concurso? Bom, normalmente essas provas, né, esses exames, eles trazem um trecho de texto do autor, da autora. Então, olhar o enunciado, olhar o texto com bastante cuidado. Antes de ler o texto, olhar a referência que vem ao final desse texto. Então, de quem é esse texto? Bom, é um texto do Aristóteles, então é ética da virtude. É um texto do Kant, é ética do dever. É um texto do Hans Jonas, é ética ambiental, é ética da responsabilidade. Ou é um texto do Stuart Mill, é uma ética voltada para o utilitarismo, e assim por diante. É um texto do Nietzsche, e está falando de moral, então é uma crítica moral. Nietzsche, nós não tratamos dele aqui, mas é um autor que discute a moral de uma forma bastante interessante na filosofia contemporânea. Então, olhar com cuidado a referência desse autor. Por quê? Porque ao olhar o autor e a referência do livro, ali, do texto, enfim, de onde está sendo posicionado aquele excerto, você se coloca num determinado contexto, né? Então, pensar esse contexto, e isso ajuda a limpar um pouco o terreno. É uma questão de ética e está falando do Aristóteles, então eu vou fazer um recorte para ética antiga, né? E provavelmente está tratando da ética da virtude, a ideia da prudência, né? O parar para pensar antes de agir, ou a ideia da eudaimonia. Então, é identificar se ela trata da virtude, se ela trata do dever, das consequências, da justiça, e quais conceitos estão sendo mobilizados. Então, fazer essa lapidação ou fazer essa limpeza de terreno, percebendo quem é o autor, a autora, e como isso está sendo pensado, né? Reconhecer se tem alguma tradição envolvida, né? Pode ser uma autora que trate de questões, por exemplo, raciais, né? Então nós temos Sueli Carneiro, uma filósofa brasileira importante, que trata desse tema, ou a Djamila Ribeiro, que fala, por exemplo, do conceito de lugar de fala, que tem uma implicação ética fundamental. Com isso, então, vejam que eu estou fazendo um cerco aqui para a ideia do repertório, tá? Então, assim, é um pouco o repertório que você vai construindo. O repertório que você vai adquirindo a partir dos estudos que desenvolve ao longo do seu curso, da sua graduação, da sua formação como um todo, né? E esse é um repertório que não termina. O bom músico, ele toca um pouco de tudo. Ele tem conhecimento variado. Um bom professor, uma boa professora faz isso também. É um leitor voraz e um consumidor de produções culturais as mais variadas, porque isso vai agregando e te dando oportunidade, não para você subjugar os outros, tá? Definitivamente não. Se for para adquirir cultura para subjugar outras pessoas, então isso não é cultura, né? Isso é desgraça, é barbárie. A cultura, ela precisa ser para aproximar, não para distanciar. Além disso, evitar bastante opções que apresentem uma opinião moral bastante pessoal, tá? Isso tende a ser opções alternativas que indicam a erro. Então, tomar cuidado se ali está sendo desenvolvido um conceito, uma ideia, ou se é apenas um elemento bastante pessoal. E fazer uma leitura das questões também questionando a própria percepção pessoal sobre aquilo. E buscar relacionar os conceitos filosóficos, né, desenvolvidos por autores, por autoras, às situações problema que estão apresentadas. Então, é apresentada uma situação-problema e esse conceito, esse excerto de texto, essa ideia, vem para auxiliar a pensar essa situação-problema, né? Então, nunca descolar as coisas. Pensar o autor, a autora, se ele está presente numa tradição, de qual obra nós estamos falando especificamente, e aí qual que é a situação-problema
que está sendo posicionada. Me parece que são 3 elementos interessantes para os nossos estudantes, as nossas estudantes, os ouvintes, as ouvintes, refletirem sobre a prova nacional docente ou outro exame que venham a fazer. Excelente, professor Everton. Acho que, terminando, né, essa reflexão a respeito das questões aí que podem aparecer na prova nacional docente ou em qualquer outro exame, concurso que os ouvintes, as ouvintes irão prestar, acho que a gente conseguiu, né, entregar uma reflexão aí, por mais que com um tempo limitado, obviamente, como a gente falou várias vezes, né, reflexão sobre a ética, política e educação é uma reflexão que vai perpassar toda a história da filosofia, com diversos, dezenas de autores dando ali seus pitacos sobre esses assuntos, mas acredito que a gente conseguiu tratar sobre os principais temas, conceitos e algumas dicas ainda para que você consiga se preparar da melhor maneira possível para a sua prova nacional docente. Então, já partindo para o encerramento desse nosso episódio, professor Everton, gostaria de deixar alguma palavra aí de consideração final? Eu vou deixar a indicação de um livro, de um autor, né? Para quem está começando a discutir ética, né? Para refletir sobre ética, ler sobre ética, enfim, por onde começar, né? Existe um autor espanhol muito interessante chamado Fernando Savater. E ele escreveu uma obra muito legal, um livro curto, que no Brasil foi traduzido por Ética para Meu Filho. Se eu não me engano, é publicado pela editora Planeta. E ele é bem legal, ele discute os diferentes tipos de ética, inclusive trazendo excertos de texto dos autores, das autoras da tradição filosófica, mas não apenas, que estão debatendo esses temas. Então, se você quer começar a refletir sobre ética, ele também tem um outro livro, Política para Meu Filho, segue a mesma lógica, daí é uma outra temática, nós falamos hoje de política, também vale a pena investigar esse autor como um ponto inicial, tá? Então, Ética para Meu Filho, do Fernando Savater, ou Política para Meu Filho, são 2 livros bastante interessantes, pontos iniciais aí que vão te dar uma série de oportunidades, inclusive para você que, né, vai fazer a prova nacional docente e depois vai atuar como professor ou já atua como professor. São materiais interessantes para se utilizar, inclusive com estudantes na educação básica, mas não apenas, tá? Ele ajuda, ele pode auxiliar numa formação inicial bastante interessante sobre essas temáticas. Perfeito, professor. Então, com essa dica aí valiosa, compartilhada pelo professor Everton, estamos encerrando esse nosso episódio do podcast Lapidando Ideias. Nós voltamos, então, com o nosso 5º episódio, também tratando sobre os conteúdos da Prova Nacional Docente, e espero que o episódio de hoje tenha sido proveitoso, produtivo para você, que você tenha conseguido absorver algumas dicas, conceitos e definições, e até breve!